Todas as segundas, você já sabe, a gente está aqui com ela. Janaína, seja muito bem-vinda. Eu acho que é a nossa primeira vez, É a primeira né? vez. E você é uma simpatia, viu, Ingrid? Muito obrigada. Está linda, né? A gente estava aqui falando nos bastidores. É tão bom a gente elogiar a outra pessoa. E eu já começo fazendo essa pergunta. Às vezes um elogio com mais... você tá linda, mais... Sim. Pode já caracterizar uma manipulação aí e você ficar nessa dependência emocional sem se tocar? Pode, Ingrid. Ou a dependência física, né? Ou a violência física é mais fácil da gente notar, de entender. A pessoa ela é mais ríspida, ela levanta a voz, ela faz algumas coisas que dá um tom de agressividade. Mas quando a gente fala de manipulação, a manipulação ela é sutil. E aí a pessoa que está envolvida, apaixonada, ela nem vai percebendo e de repente vai minando a autoestima daquela pessoa. Ah, como você tá bonita, mas eu trocaria isso, mas eu não faria isso. E a pessoa começa a dizer assim, peraí, será que eu tô bem ou será que eu não estou bem? Será que isso é para que eu faça ou será que eu não faça? E essa dúvida vai gerando medo, ansiedade, insegurança. E isso para um relacionamento é muito difícil. E aí, às vezes, é muito difícil, né? Como a senhora estava dizendo assim, de você perceber. Os amigos falam, a família fala, mas parece que a gente tá ali no meio. E digo parece porque eu já estive num relacionamento assim, a gente não consegue perceber isso. É como se fosse um cuidado. Se veste de cuidado, né? Termina que a pessoa diz assim, poxa, mas é porque eu tô te protegendo, é melhor você não fazer desse jeito, ou eu tô cuidando de você, ou só comigo você vai estar bem, ou vai ser feliz. E termina que a pessoa vai acreditando nessas verdades e isso pode gerar cada vez mais a dependência. Tem um ciclo que a gente fala assim, sabe? A pessoa, ela tenta afastar dos amigos, porque aí os amigos nem conseguem dizer, não tá estranho? Você não tá percebendo que tá todo mundo se afastando de você? E aí primeiro afasta dos amigos, depois esse vínculo é muito estreito, porque só tem as duas pessoas, e aí ele consegue manipular, ou ela consegue manipular, e vai gerando esse vínculo de ciclo de doença, sabe? Patológico, que precisa de alguma forma acabar. A gente tem até perguntas, Janaína, mas eu queria até fazer outra antes de abrir para o público. O manipulador, ele sabe, ele se enxerga como manipulador, ele vê aquela questão, poxa, eu estou manipulando, eu estou fazendo isso para manipular. Ele se vê como inseguro, como ciumento. E a manipulação é uma estratégia disfuncional comportamental que, sem querer, ele sustenta a crença dele que só assim aquela pessoa vai ficar com ele. Entendi. Então, ele precisa de tratamento e ele também sofre, mas a pessoa que está no relacionamento de manipulação, no relacionamento tóxico, abusivo, sofre muito mais porque vem violência psicológica e violência física. A gente tem até uma pergunta, né? Tem um relacionamento de 3 anos, ela não está muito satisfeita com algumas atitudes dele. Já tentei terminar, mas não consigo, sou muito apegada a ele e a tudo que dividimos ao longo do tempo. Isso pode ser considerado, Janaína, uma dependência emocional? Pode. Se ela disse já tentei terminar porque não está satisfeita, a gente precisa entender que para terminar um relacionamento tem 2 componentes: razão, racionalidade. O que é que não está bom nessa relação? O que é que não me faz mais querer estar com essa pessoa? E a emoção. Para a gente acreditar que para acabar um relacionamento não vai ter mais emoção, talvez seja muito difícil, sabe, Ingrid, sanar a emoção, porque sempre fica carinho, gratidão, amizade. E aí a pessoa fica dizendo assim, só vou acabar se eu tiver certeza. E talvez essa certeza nunca venha. Quando é que a gente pode perceber, Janaína, que é um costume? Porque às vezes você está acostumado mesmo com a pessoa e quando é uma dependência. Quando é costume, a gente pode pensar assim, né? Costume ou hábito, ou o relacionamento é um relacionamento de parceria, é um relacionamento bom e a pessoa quer estar com o outro, não tem esse medo que o outro me deixe, que o outro me abandone, que a qualquer momento eu fico sempre ansiosa achando que aquele relacionamento vai ter um fim. Então é uma angústia muito grande para quem está dentro de uma relação de dependência.
E aí, temos mais pergunta também. Boa tarde, lindas. Eu tenho um histórico de nunca conseguir ficar sozinha. Estou sempre emendando relações. O que eu posso fazer para melhorar isso? Muito comum, né, doutora Janaína? Sim, é. Ela realmente consegue perceber que ela tem uma dependência emocional e aí a gente pensa que tem a ver com o apego dela. O que é isso? Apego é que quando a gente é criança, a gente necessita de um cuidador, né? Nós seres humanos, nós não sobrevivemos sozinhos até 4, 5, 6 anos. Alguém tem que cuidar da gente. Então, nossa figura de apego pode ser uma figura que estava ali para me suprir, ou pode ser uma figura que é distante, ou pode ser uma figura que me gera ansiedade. E aí ela tem esse medo de ficar sozinha, de ter abandono, e ela fica sempre buscando essa figura de apego. Em vez dela organizar ela sozinha, ela precisa de um fora para organizar ela. É complicado, viu? A gente tem mais perguntas. Estou em um relacionamento bem complicado. Ele me trata mal, a gente discute, ele pede perdão, diz que vai mudar, passa uns dias, tá tudo bem, e depois acontece de novo. Eu penso em pôr um fim, mas quando eu paro para pensar em tudo que ele fez por mim, eu desisto. Me ajuda. Veja só, ela conta justamente o ciclo do abuso, que é faz coisas erradas, pede perdão, diz que vai melhorar, melhora por algum tempo e volta a fazer coisas erradas. E aí ela fica pensando assim, mas ele pediu perdão, então ele vai melhorar. Então você fica muito apegada àquilo do passado, né? Porque geralmente eles começam como príncipes. Sim. E princesas, tá? Porque as meninas também podem ser manipuladoras. Sim. Então elas começam assim com tudo muito lindo, faz tudo e depois parece que a pessoa vai se revelando. E nesse ciclo aí, desse tempinho, quando ele perde perdão, ele volta para ser príncipe. E aí ela diz, tá vendo? Ele é a mesma pessoa. E aí fica na sensação, ele vai mudar, então eu vou esperar, ele vai mudar. Ela precisa avaliar se já não esperou demais essa mudança e se esse padrão de comportamento tem se repetido por muitas vezes. Até quando ela vai dar essa chance? Pois é, viu, minha gente, que a vida passa e rápido. Olha só, tem mais outra pergunta. Sou casada há 6 anos, tenho amigos, mas todas as saídas que aparecem, eu sinto que preciso levar ele junto. Não me imagino saindo sozinha com as minhas amigas. Isso é uma dependência emocional? Pode ser, né? Pode ser uma dependência emocional porque ela não consegue se sentir segura sozinha. Eu não entendi que é uma necessidade dele, é um pedido dele, mas é um desejo dela. Aí a gente precisa avaliar se essa relação está muito no comecinho, todos os dois apaixonados, né? Querendo sair junto, ou se realmente ela não consegue se sentir bem, apesar de tudo isso. E é bem importante você prestar atenção nesses pequenos detalhes. Como amiga, como familiar, Janaína, como é que a gente pode estar ajudando uma pessoa que está nessa dependência emocional? Porque é muito difícil a pessoa se imaginar, né? Se dar conta que está nessa situação, né, Ingrid? Uma das coisas que a gente pede é que você não se afaste dos seus amigos se estiver passando por uma relação de abuso ou uma relação tóxica. Por quê? Porque o manipulador, ele tem essa tendência a querer fazer com que as pessoas se afastem. Então, você pode dizer assim, eu não concordo com determinados comportamentos que vocês têm, mas eu estou aqui para você. Porque a segurança de saber que tem uma rede de apoio, que tem alguém que em algum momento vai dizer assim, tô aqui, tô segurando tua mão e a gente vai conseguir sair juntas desse buraco, juntos disso, da onde você tá, vai ajudar. Então, é muito melhor deixar que a pessoa se dê conta do que muito provavelmente a gente ficar olhando, porque ela vai negar, né, o fato. Ela não quer que ninguém saiba. Então, é mais fácil você dizer, eu tô aqui, não concordo, mas não é isso que você quer? Vou ficar por aqui esperando até que você entenda se isso é bom realmente pra você ou não. A gente tem mais uma pergunta, né? Namoro faz uns 7 anos. E com o passar dos anos, a rotina do relacionamento esfriou. Aí meu companheiro sugeriu de abrir o relacionamento, eu acabei topando porque eu não queria ficar sem ele, mas ele fica com outras, me fala e eu não consigo fazer o mesmo. Me ajuda porque eu não sei o que fazer. Eu acho aí, a doutora Janaína já dando a minha opinião, que cada pessoa tem um tipo de relacionamento, ela lidar melhor com um tipo de relacionamento, não é isso? Sim. Que bom que foi um combinado, né, Ingrid? Então, ele sentou com ela, disse que não estava tão bom, pediu para abrir e ela concordou, tá?
Isso não quer dizer que ela possa querer combinar outra coisa, que ela diga, olha, eu tentei, mas isso não está sendo bom para mim. Eu não consigo estar numa relação aberta. Pode descombinar também, né? Justamente. Então, eu não consigo estar nessa relação, nesse formato, nesse modelo. Eu quero voltar para o outro. Se ele disser assim, eu não quero mais, né? Porque aí ele já tem esse indicativo que ela cedeu e que deu certo para ele, porque ele estava conseguindo. Aí ela precisa escolher se ela vai ficar no formato que ela não consegue lidar com isso e ela deve ter sofrimento, tristeza, frustração, culpa, ou se ela quer decidir não ter mais essa relação assim. Para sair de uma dependência emocional é complicado. Gera um medo, né, de estou só, ninguém vai mais me querer, será que eu vou conseguir outra pessoa tão boa quanto essa? Porque o manipulador... Parece que a gente coloca num pedestal, não é isso? Sim, ele se mostra essa pessoa que é muito boa, que você é a menos, que é inferior, e a pessoa vai acreditando. E aí, quando vai acabar essa relação, como é que vai conseguir uma pessoa tão boa quanto? Mas aí a gente precisa entender que isso tem a ver com a manipulação e que, de fato, antes dessa relação existir, essa pessoa existia. Sua vida já existia. Essa pessoa existia, funcionava. E aí, Janaína, a gente fala muito de dependência, a gente fala de violência, né, física. E uma vez entrevistando uma delegada, ela falou, Ingrid, o pior para essas mulheres de deixarem as casas quando elas são violentadas é a dependência emocional. Que muitas vezes ela nem imagina, não é nem a dependência financeira. Mas às vezes as duas coisas estão atreladas. Sim, a dependência financeira é um poder muito grande, né? Porque se a gente pensar essas pessoas em condição de vulnerabilidade, como é que elas vão sair de uma casa se elas não têm rede de apoio, se elas não têm para onde ir, se elas não têm como se manter? Então, muitas vezes elas ficam porque elas precisam desse poder financeiro, mas não é porque elas querem sofrer, é porque elas não têm o que fazer com isso. Já tem outra pergunta aí, tem uma amiga que não consegue se livrar do traste, daquele encosto que ela chama de namorado. E eu já tô me estressando porque ela fala que vai deixar, me conta o que acontece e não larga. Como ela pode resolver isso? Já tô cansada, se continuar assim, ela vai me perder também. E era justamente aquilo que a gente estava falando, não abandone. Faz isso não abandona não. Deixa ela com traste, vai chegar um tempo que ela vai perceber que realmente, se não é alguma coisa que está funcionando para ela, e aí você tá lá como rede de apoio. Mas não fomenta não, porque isso pode gerar para ela até realmente um abandono, dizer assim, então não tenho ninguém, eu só tenho que ficar com ele mesmo. Porque minhas amigas me abandonaram. E porque ele me aceita, né? É a questão única de pessoa bate que e me assopra. aceita. É muito de bate e assopra ali naquela relação. E as amigas são um ponto de apoio, né? Quantas vezes a gente não vê ou não já passou por essa situação e eram elas que estavam ali do lado. Verdade. Mas é porque tem amiga que a gente vai e fica falando mal dele, né? Aí fica falando mal do companheiro, do namorado, enfim. Aí a amiga já pega uma raiva, um ranço. É verdade. Quando a gente fala pra nossa amiga, é imparcial, porque ela gosta mais da gente do que propriamente da pessoa que tá fazendo mal. E ela termina ficando chateada, ficando com raiva. E aí isso termina interferindo nessa situação, né? Como é que você me falou e agora você tá com essa pessoa novamente? Mas a gente precisa entender que as pessoas, né? Os casais, eles têm suas dificuldades e até pode ter perdão. A gente não tá falando que todos os relacionamentos são abusivos, mas nos que são, a gente precisa ter esse apoio e esse cuidado das amigas. As pessoas podem mudar? Elas mudam, eu sou psicóloga, acredito nisso, né? Agora precisa, individualmente a mudança e não é pelo outro. Se eu quiser mudar, eu estou mudando por mim. E aí chegou mais perguntas, que é assim, cheguei ao fundo do poço, então dependente que sou, me ajuda. A gente estava falando que a dependência, ela tem uma questão realmente que muitas vezes precisa de uma ajuda de terapia, que a informação aqui de entender que é dependente ajuda, mas que tem a ver com medo, angústia, ansiedade e que às vezes, Ingrid, até precisa de ajuda medicamentosa. Uma questão de autoestima também, né? Pode Porque a ser. pessoa vai minando a sua autoestima também. Acho que é uma junção. Então, quando ela faz Me Ajuda, a gente tá te informando. Mas se você puder pensar num serviço de terapia ou de uma ajuda realmente profissional, aí vai funcionar bem melhor.
melhor. Se eu tive uma relação que eu tinha dependência emocional e aí chega a pergunta, é possível se curar dessa dependência? Eu até vou completar. Eu vou repetir esses ciclos em outros relacionamentos? Pode repetir. Pode repetir, que a gente chama de um esquema. Você vai tentando remodular os seus esquemas de acordo com as sensações que você já conhece. Mas isso através de novas relações e de entender que você pode escolher pessoas diferentes, faz com que você não precise efetivamente repetir. Então tem cura? Tem cura. Tem mais uma pergunta. Namoro, mas não estou feliz. Minha namorada é muito legal e ela só vive falando que se a gente terminar, ela não sabe o que vai fazer da vida. Queria terminar, mas eu não queria deixar ela mal. O que eu posso fazer? Olha, que lindo, né? Ele tá tendo aí responsabilidade afetiva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pensa que se fosse você, como você queria estar nessa relação, né? Você queria estar com alguém só porque empaticamente acha que você vai sofrer ou porque essa pessoa te ama. Então, ela vai precisar lidar com as emoções dela. Você não está fazendo uma maldade. Às vezes as relações elas funcionam e o vínculo é estabelecido e os dois se gostam, mas às vezes não dá para manter uma relação só com um gostando. Verdade. E às vezes, assim, a gente está nessa relação e pense sempre assim, poxa, como a doutora Janaína falou, assim, como é que eu quero estar ao lado do outro? Não queira estar ao lado de ninguém que não queira estar ao seu lado. Sim. Porque todo mundo sofre nessa história. A pessoa, ele provavelmente porque está querendo dar mais do que o que ele pode dar, e ela por saber que ela não está recebendo aquilo. Isso. Que era no início. Isso. E aí... Tem mais pergunta? Como é que eu posso saber se eu tenho dependência emocional? Se você entende que a relação não tá boa, que sabe que quer sair, mas não consegue, porque você tem medo do que pode acontecer, e aí você se submete a comportamentos que não são funcionais nessa relação. Então, olha aí, fica atento. Às vezes tá nos detalhes, né, Janaína? A gente acha que é normal, que tá tudo bem, já alertaram, mas é nesses detalhezinhos que você consegue perceber. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente tem mais perguntas. Achei que fosse amor, mas era dependência emocional. Só consigo enxergar isso hoje. Acontece muito da gente só enxergar depois? Acontece, mas de uma certa forma, Ingrid, eu costumo dizer que as nossas relações, elas preparam para futuras relações. Então, se ela entendeu isso e consegue enxergar que tenha sido de aprendizado, que ela, a partir de agora, ela não aceite mais esse desequilíbrio. Ela diga, eu não quero mais esse tipo de relação e eu quero estar com a pessoa, não porque eu necessito, mas porque eu quero. Nada de completar, minha gente. Vocês queiram gente que transborde, né? Porque completa nós já somos, né, Janaína? Muito obrigada. Eu sei que tem muitas perguntas ainda. Esse é um papo que rende, olha, a tarde inteira. Porque ou a gente já passou, ou conhece alguém que está passando por esse momento e a gente quer ajudar. É e é isso mesmo. Mas o recado que a gente deixa é ajude, né? Não abandone, Isso, Janaína. é isso. Muito obrigada. Segunda-feira a gente volta com mais assunto muito bacana aqui no Descomplica, gente. Olha só, tá chegando aí novidade.